Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais uma aula. Então, crianças, organizem o seu espaço de estudo para que a aula de hoje ela possa começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe. Vamos lá? No cabeçalho temos IMF Professor Antônio Mazei, dia 28 de outubro de 2020. Hoje é quarta-feira. Bom dia, muito bem. Vamos para a rotina? Número 1, Língua Portuguesa. Estudo das páginas 47 a 51. E hoje vamos iniciar o livro volume 4 com a página 5. 2, Matemática. Estudo das páginas 6 a 10. 3, Geografia. Estudo das páginas 13 a 17. Vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Na aula passada, realizamos a leitura de uma história, Ou seja, um diário em uma história em quadrinhos. E o título da história era Magali em Querido Diário, lá na página 47 e na página 48. E tivemos algumas atividades dessa leitura, de interpretação de texto, não é mesmo? E hoje faremos a correção dessas atividades. Vamos iniciar com a página 49. 2. Com os colegas, responda as questões oralmente, depois registre as respostas. Então, preste atenção na correção das respostas. Letra A. Quem é a personagem principal dessa história? Magali. B. O que Magali estava fazendo? Escrevendo em um diário. C. Como estava o tempo quando Magali acordou? Estava chovendo. D. Que período ou períodos do dia Magali registrou no diário? Manhã e tarde de um dia chuvoso. E. O que Magali fez pela manhã? Ligou para a Mônica, mas brincou sozinha. F. O que ela fez no período da tarde? Assistiu TV e viu que o gato tinha desfiado seus vestidinhos amarelinhos e recebeu a visita de seu amigo Quinzinho. G. Algumas coisas aconteceram que poderiam fazer Magali achar que o dia foi péssimo. Quais? Estava chovendo, por isso ligou para a Mônica, mas ela tinha ido ao dentista. Sua boneca Frufru quebrou, não tinha nada de bom para assistir na TV, e o gato Mingau desfiou seus vestidinhos. Olhem só. H. O que fez Magali achar que o dia foi maravilhoso? A visita de Quinzinho. I. O que Quinzinho levou para Magali? Uma cesta de pães. Agora vamos para a correção lá na página 50. 3. Releia o quadrinho e faça o que se pede. Querido diário, hoje eu acordei e estava chovendo muito. Letra A. Sublinhe a expressão utilizada por Magali para se dirigir ao diário. Qual seria? Querido diário. B. Em que lugar ela estava escrevendo o diário? No quarto. C. Com que letra Magali escreve no diário?
Porque ela utiliza esse tipo de letra. Letra cursiva, porque está escrevendo de próprio punho. 4. As palavras em destaque indicam que Magali está escrevendo em primeira pessoa, isto é, contando a própria história. Sublinhe outras palavras ou expressões com essa característica. Então, vou fazer a leitura somente das sublinhadas. Eu acordei, liguei, eu fui brincar, minha, eu assisti, descobri, meus, meu. Muito bem. E vamos agora para a correção lá na página 51. 5. Uma parte do que acontece com Magali não está registrado no diário. Releia os quadrinhos. Din dom. Oi, Magali, cheguei na hora. Quinzinho. Como eu ia dizendo, meu dia foi maravilhoso. Agora converse com os colegas sobre as questões a seguir. Quem tocou a campainha? Quinzinho. Quinzinho perguntou se tinha chegado na hora. Na hora de quê? Do lanche, já que ele estava com uma cesta com alimentos, pães e roscas. Qual foi o recurso gráfico utilizado para indicar que os pães que Quinzinho levou para Magali estavam quentinhos dentro da cesta? A fumacinha. Qual foi o recurso utilizado para indicar que Magali gostou muito da visita de Quinzinho? Essa é fácil, hein? Os coraçõezinhos. Muito bem. E vamos hoje iniciar o livro volume 4 com o assunto Cuide do lixo, o planeta agradece. Então será o momento, que vocês vão conversar com os colegas ou pode ser com a família sobre algumas questões que eu trago. Vamos fazer a leitura? Em sua casa, há produtos embalados em plástico? Quais? Essas embalagens são reaproveitadas? De que maneira? Quando jogadas fora, as embalagens plásticas são separadas ou misturadas com lixo orgânico? Em sua cidade, existe coleta seletiva de lixo? O que ocorre quando as embalagens de plástico são descartadas na natureza? Você sabe quanto tempo leva para o plástico se decompor? Então, conversem aí na casa de vocês sobre essas questões, vocês podem até responder, ok? E depois, faça a atividade 2. Circule as imagens que representam as embalagens plásticas mais utilizadas em sua casa, ok? Vamos agora para a aula de matemática. Vamos começar a correção lá na página 6. 4. O professor começou a formar os grupos para a apresentação. Letra A. Duplas. Quantos alunos há no total? 8 alunos. Quantos alunos há em cada grupo? 2 alunos. Quantas duplas serão formadas? 4 duplas. Represente essa situação por meio de uma divisão. 8 dividido por 2 é igual a 4. Letra B. Grupos com 4 componentes. Quantos alunos há no total? 16 alunos. Quantos alunos há em cada grupo? 4 alunos. Quantos grupos serão formados? 4 grupos. Represente essa situação por meio de uma divisão. 16 dividido por 4 igual a 4. 5. O grupo de Gabriel é formado por 10 alunos e ele levou 2 dezenas de bombons para distribuir entre eles no intervalo dos ensaios. Faça um desenho para descobrir quantos bombons cada criança recebeu. Represente por meio de uma divisão a quantidade de bombons que cada criança recebeu. 20, que seria 2 dezenas,
dividido por 10 é igual a 2. Então, cada criança recebeu 2 bombons. Represente essa divisão aqui por meio de desenho, desenhando 20 bombons e depois embaixo 10 crianças e dividindo os valores. Correção da atividade da página 7. 6. Preencha a tabela com as divisões indicadas. Vou fazer a leitura somente das respostas. 20 dividido por 10 igual a 2, 30 dividido por 10 é igual a 3, 40 dividido por 10 é igual a 4, 50 dividido por 10 é igual a 5, 60 dividido por 10 é igual a 6, 70 dividido por 10 é igual a 7, 80 dividido por 10 é igual a 8, 90 dividido por 10 é igual a 9. Muito bem. O que você observa em relação ao resultado dessas divisões por 10? O resultado é igual ao número que foi dividido, sem zero ou ao número de dezenas. 7. Adriana e Heitor são irmãos e precisam comprar fitas coloridas para compor os figurinos. O pai deles distribuiu igualmente entre os dois a quantia representada abaixo. Letra A. Para distribuir essa quantia entre as duas crianças, é preciso trocar uma das cédulas por outras de menor valor. Como você faria essa troca? Eu dei um exemplo. Trocaria uma de 10 por duas de 5. B. E represente sobre sua mesa a divisão da quantia igualmente entre as duas crianças. Letra C. Quantos reais cada criança recebeu? 7 reais. D. Sobrou alguma quantia? Não. E vamos para o momento da atividade de hoje, lá na página 8. Vamos lá? 8. Roberto e seus colegas vão apresentar uma coreografia no final do ano e durante o ensaio da apresentação, o professor de educação física resolveu formar duplas com os alunos. Quantas duplas serão formadas? Sobra algum aluno sem dupla? O que você faria para resolver essa situação? Traga abaixo. 9. Os 18 maracás que um dos grupos vai usar na apresentação serão guardados em caixas. Se em cada caixa cabem 4 maracás, quantas caixas serão necessárias? Desenhe os maracás nas caixas para descobrir logo abaixo e traga sua resposta. Atividade 10, lá na página 9. No dia da apresentação, balões foram distribuídos igualmente entre as crianças da plateia. Preencha a tabela a seguir com a divisão que indica a quantidade de balões que cada criança recebeu. Vamos lá? Eu tenho aqui a quantidade de balões, a quantidade de crianças e a divisão aqui que eu terei que representar. Vamos ver a primeira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 balões, então eu fico com 9. Vou dividir para 3 crianças, então eu vou fazer o quê? Vou circular para 3 crianças aqui, recebendo a mesma quantidade, que vai ficar o quê? 3 balões para cada criança. Então, a divisão ficará 9 dividido por 3, que é igual a 3, certo? E vocês vão fazer isso com todos os outros exercícios, certo? Muito bem. Atividade lá na página 10. Atividade 11. A direção da escola vai distribuir balas para os alunos ao final das apresentações. As balas serão distribuídas igualmente entre eles. Complete a tabela com a divisão que indica a quantidade de balas que cada aluno irá receber. Então, nós temos aqui as balas. Tenho aqui, se contar, 18 balas, né? Das 18 balas, eu vou dividir para 2 alunos. Então, 18 dividido por 2. Então, eu vou circular de forma que eu vou distribuir para 2 grupinhos, 2 alunos, né? Que vai resultar a 9, certo? E vocês farão com os demais também. Então, essa é a atividade de hoje. Vamos para a aula de geografia. Primeiro, vou trazer a correção lá da página 13. Vou fazer a leitura. Número 1.
Como podemos representar as paisagens que formam as cidades? Por meio de fotografias, desenhos, que seriam os croquis, e maquetes. 2. O que são maquetes? São miniaturas ou modelos do espaço real. 3. Qual a importância da legenda na representação de um croquis? O uso da legenda possibilita uma fácil identificação de todos os elementos representados ali, não é mesmo? 4. Observe a fotografia do município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Depois responda as questões propostas. Letra A. De que maneira ela foi representada? Visão frontal, né, de frente. B. Quantos planos formam essa paisagem? 4 planos. Em qual plano há um maior número de elementos culturais? No segundo plano aqui. E vamos hoje para as orientações, né, da nossa maquete. Lá na página 13 tem essa atividade e hoje eu trarei aqui para vocês as instruções para a construção da maquete. Prestem atenção. Será necessário uma base, que pode ser uma placa de isopor ou papelão que você tiver em casa. Eu trouxe uma medida 60 por 40 centímetros, né, para vocês terem como base um tamanho, mas pode ser um pouco menor também, ok? Para montá-la, faça traçado das duas ruas no isopor ou papelão. Qual base você escolheu? Qual ficou mais fácil para a sua atividade? Depois, o contorno de alguns elementos, como praças, rios, lagos, etc. Na sequência, utilize materiais recicláveis, sejam materiais que vocês têm aí na casa de vocês, para representar outros elementos da paisagem que podemos encontrar, tipo moradias, comércio, árvores e etc. Então, essas são algumas das instruções para a construção da sua maquete, mas utilize da criatividade e ainda utilize dos materiais que vocês podem encontrar aí na casa de vocês mesmo, ok? Mas a aula não terminou por aqui. Nós temos hoje, né, um assunto que nós vamos discutir, que são atividades econômicas no espaço urbano, uma vez que nós estamos estudando o espaço urbano, não é mesmo? Leia o texto e as imagens a seguir. Então, nós temos um pequeno texto aqui. Postos de saúde e hospitais. Podem trabalhar nas escolas, em lojas, em supermercados e nas indústrias, transformando as matérias-primas em produtos. Então, agora vocês vão discutir aí na casa de vocês e também podem responder as questões abaixo. Qual é o assunto tratado aqui no texto? Que profissionais estão representados nas ilustrações, nos desenhos? Onde esses profissionais estão trabalhando? Você conhece profissionais que desenvolvem as atividades representadas acima? Se sim, quais? E continuando, né, sobre o trabalho, nós temos aqui um pequeno texto que fala sobre o trabalho na cidade. Vamos lá? Nas cidades em geral, as pessoas trabalham em lojas, mercados, feiras, bancos, restaurantes, escola, postos de combustíveis, farmácias, hospitais, clínicas, salões de cabeleireiros, escritórios, construções, indústrias, entre outros lugares. São diversas atividades de trabalho. Observe a seguir algumas atividades que são desenvolvidas nas cidades. Nós temos aqui comércio de alimentos em uma feira, confecção de jeans, atendimento odontológico e a construção de um viaduto, ok? E agora vamos continuar com as atividades lá na página 17. Primeiro nós temos um caça-palavras, onde nós temos 10 diferentes profissionais que trabalham nas cidades, para vocês encontrarem aqui. Depois, atividade 2. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, né? Fazer uma pesquisa sobre o assunto, né? Sobre profissões e depois confeccionar um cartaz. Ok? Vamos dar algumas instruções para vocês fazerem essa atividade. Letra A. Coleta de materiais. Com o auxílio de sua família, pesquise em revistas, jornais ou internet imagens de profissionais que trabalham nas cidades. Recorte-as a fim de elaborar o cartaz. B.
Classificação e separação dos materiais. Selecione as imagens e classifique como vocês desejarem. Agora, elaboração do cartaz. Colhe as imagens e identifique-as com o nome da profissão e o que o profissional está fazendo. Depois, apresentação. Dessa forma da apresentação, vocês podem tirar uma foto do cartaz e encaminhar para a professora, mas vocês podem encaminhar uma foto assim, bem legível, para que eu possa depois encaminhar no grupo e todos os coleguinhas possam ver a atividade, ok? Então, aqui são algumas dicas do cartaz, mas vocês podem utilizar da criatividade para montar o seu cartaz, ok? E depois vocês podem escrever um pequeno texto lá no caderno, contando um pouco do que vocês aprenderam com essa atividade, tudo bem? E essa é a atividade de hoje. Bons estudos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Beijos da professora Ana Paula. Tchau!